Título II. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção I. Das Disposições Gerais. Artigo 56. O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Artigo 57. A Câmara Municipal é composta de 21 vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, observados os demais princípios estabelecidos nesta lei orgânica, na Constituição Estadual e na Constituição Federal. Artigo 58. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores, a Câmara Municipal reunir-se-á no dia 1º de janeiro, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, para a posse de seus membros, eleição da mesa, das comissões representativas e permanentes, e para dar posse ao prefeito e vice-prefeito, entrando, a seguir, em recesso. Primeiro, a posse ocorrerá em sessão solene que se realizará independente do número de vereadores presentes. Segundo, o presidente prestará o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido, e trabalhar pelo progresso do município de Passo Fundo e pelo bem-estar do seu povo, e, em seguida, o secretário designado para este fim fará a chamada de cada vereador, que declarará: assim prometo. Terceiro, o vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Quarto, inexistindo um número legal ou não havendo eleição da mesa, o vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que a mesa seja eleita. Artigo 59. A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á, independentemente de convocação, no dia 15 de fevereiro de cada ano, ou, se for o caso, no primeiro dia útil subsequente, para a abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente até o dia 20 de dezembro. Parágrafo único. As sessões solenes e especiais poderão ser realizadas fora da sede da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 60. A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu presidente, a 1/3 de seus membros, à comissão representativa e ao prefeito. Primeiro, nas sessões extraordinárias a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria da convocação. Segundo, para as reuniões extraordinárias, a convocação dos vereadores será pessoal, e com antecedência mínima de 24 horas. Artigo 61. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato e assegurando-se ao acusado ampla defesa. Seção II. Das atribuições e do funcionamento da Câmara Municipal. Artigo 62. A Câmara funcionará com a presença de, pelo menos, 1/3 de seus membros, no expediente, e com a presença da maioria absoluta de seus membros na ordem do dia, salvo na votação de orçamento, de empréstimos ou de interesses particulares, quando será exigido o quórum mínimo de 2/3. Artigo 63. As deliberações, salvo os casos previstos nesta lei orgânica, serão tomadas por maioria simples de votos, observando-se: e não poderá votar o vereador que tiver, ele próprio ou parente afim ou consanguíneo até o 3º grau, interesse manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando o voto for decisivos. E o presidente da Câmara só terá voto na eleição da mesa diretora e quando a matéria exigir quórum especial. Parágrafo único. Aplica-se o mesmo princípio ao vereador que o substituir. Artigo 64. Depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, a proposição que visa a, e outorgar a concessão de serviço público. E outorgar direito real de concessão de uso de bens imóveis, e alienar bens imóveis. E v. Adquirir bens imóveis por doação com encargo. V. Autorizar a alteração da denominação de vias e logradouros públicos, v. Contrair empréstimos. V. Aprovar a Lei do Plano de Desenvolvimento Integrado do Município, v. E aprovar os códigos de obras, administrativo e tributário, e x. Autorizar desapropriações. Artigo 65. As sessões da Câmara Municipal serão públicas e nas suas deliberações o voto será aberto, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei Orgânica Municipal. Primeiro, a concessão de títulos honoríficos de qualquer espécie depende de voto favorável de 2/3 dos vereadores. Segundo, suprimido. Artigo 66. Na composição da mesa e das comissões será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Artigo 67. Anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara receberá, em sessão especial, o prefeito que informará, através de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais e apresentará seu programa anual de governo. Artigo 68. A Câmara Municipal ou suas comissões, a requerimento de 1/3 de seus membros, pode convocar secretários municipais e titulares de autarquias ou de instituições de que participa o município, para comparecerem perante elas a fim de prestar informações sobre assunto previamente designado e constante da convocação.
Parágrafo único. Formalizada a convocação, os secretários municipais terão o prazo máximo de 15 dias para atendê-la. Artigo 69. Quando o assunto da convocação se referir à matéria da competência de departamentos autônomos ou autárquicos, o prefeito designará um de seus secretários para comparecer perante a Câmara, que terá a assessoria imediata dos respectivos diretores. Primeiro, 3 dias úteis antes do comparecimento, deverá ser enviada à Câmara a exposição acerca das informações solicitadas. Segundo, a falta de comparecimento do secretário municipal ou diretor equivalente, sem justificativa razoável, será considerada desacato à Câmara e, se o secretário ou diretor for vereador licenciado, seu não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, passível de instauração de processo, na forma da lei federal, e consequente cassação do mandato. Artigo 70. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando a recusa ou não atendimento no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informação falsa em ilícito administrativo e político. Artigo 71. Observado o disposto nesta lei orgânica, compete à Câmara Municipal elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, política e provimento de cargos e serviços, e especialmente sobre, sua instalação e funcionamento. Posse de seus membros. Eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. V. Número de reuniões. V. Comissões. V. Sessões. V. Deliberações, além de todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 72. A Câmara Municipal cabe legislar, com a sanção do prefeito, sobre as matérias da competência do município e especialmente. Dispor sobre os tributos municipais. Votar o orçamento anual, a abertura de créditos suplementares e especiais, os créditos extraordinários abertos por decreto e o plano de distribuição de auxílios, prêmios e subvenções. Criar, reformar ou extinguir as repartições municipais. Criar e extinguir cargos e funções, fixar e alterar vencimentos ou outras vantagens pecuniárias, salvo os da Secretaria da Câmara. Deliberar sobre os empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de seu pagamento. Autorizar a concessão do uso de bens municipais e sua alienação, quando imóveis. Autorizar a aquisição de propriedade imóvel, salvo quando se tratar de doação sem encargo, ou desapropriação por utilidade pública ou interesse social, desde que haja verbas orçamentárias. E autorizar a concessão dos serviços públicos. Transferir, temporária ou definitivamente, a sede do município, quando o interesse público o exigir. Cancelar, nos termos da lei, a dívida ativa do município e autorizar a suspensão de sua cobrança, após utilizados todos os recursos para a sua execução. Estabelecer o regime jurídico único dos servidores municipais. Denominar bairros, logradouros, vias públicas, prédios e estabelecimentos públicos. Parágrafo único. Quando a escolha incidir sobre nomes de pessoas, somente será admitida após 1 ano de seu falecimento. Delimitar os perímetros urbano e rural. Votar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e suas alterações. Propor voto de desconfiança a qualquer secretário da administração municipal, se aprovado pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 73. A Câmara Municipal compete, privativamente entre outras atribuições, emendar a lei orgânica. Eleger, a cada 2 anos, a sua mesa, para os 2 próximos mandatos com duração de 1 ano cada, bem como destituí-la na forma regimental. Votar e reformular o regimento interno. Organizar a sua secretaria e dispor sobre seus servidores. Promover consultas referendarias ou plebiscitárias, conforme a lei. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Conceder licença ao prefeito e vice-prefeito, quando em exercício, para se afastarem do município, por tempo superior a 10 dias, e do Estado, por mais de 5 dias úteis, com a transmissão do cargo ao substituto legal e prévia comunicação à Câmara. Parágrafo único. A transgressão do disposto neste inciso, pelo prefeito ou vice-prefeito em exercício, importa a perda do mandato, declarada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais, serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o dispositivo nos artigos 37, 39, 4, 57, 7º, 150, 153, 153, 2º, da Constituição Federal. Criar comissões de inquérito sobre o fato determinado que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer pelo menos 1/3 de seus membros. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Deliberar, mediante resolução, sobre os assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo.
X e I julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei. X e I tomar e julgar as contas do prefeito, da mesa e demais administradores públicos, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 60 dias de seu recebimento. Segundo rejeitadas as contas, serão elas imediatamente remetidas ao Ministério Público, para os devidos fins. X e V iniciar a tramitação de lei estadual, nos termos do artigo 59 da Constituição do Estado. X V propor ao prefeito a execução de qualquer obra ou medida de interesse público. Artigo 74. A extinção ou a cassação do mandato do prefeito, do vice-prefeito e do vereador, e a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito ou seu substituto, ocorrerão nos casos previstos na lei federal. Parágrafo único. O processo de cassação, pela Câmara, do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos de infrações político-administrativas definidas em lei federal, obedecerá ao estabelecido em lei complementar. Seção II. Dos vereadores. Artigo 75. Os vereadores, eleitos na forma da lei, são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos proferidos. Primeiro, só brasileiro, maior de 18 anos, no exercício de seus direitos políticos, poderá ser eleito vereador. Segundo, o servidor público que for eleito vereador não poderá ser transferido durante o prazo do mandato, fazendo jus à remuneração de seu cargo sempre que houver compatibilidade de horários, e, não havendo, terá que optar por uma das remunerações. Terceiro, se o vereador, em razão de acidente ou moléstia, ficar incapacitado para o desempenho de suas funções, ser-lhe-ão pagos os subsídios e a representação até o término do mandato ou cessação do impedimento. Quarto, na hipótese do parágrafo anterior, subsistindo invalidez após o término do mandato, ser-lhe pago o valor correspondente ao subsídio, como pensão vitalícia ou enquanto perdurar aquele estado. Artigo 76. É vedado ao vereador, e desde a expedição do diploma, a. Celebrar contrato com a administração pública, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo em comissão do município ou de entidade autárquica, sociedade de economia mista, empresa pública ou concessionária de serviço público, excetuado o magistério, e desde a posse. A. Ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública municipal, de que seja exonerável, ad nutum, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, desde que se licencie do exercício do mandato. B. Aceitar ou exercer outro mandato eletivo. C. Patrocinar causa junto ao município em que seja interessada a entidade referida na alínea A. Artigo 77. Importa a perda do mandato, e a infração do disposto no artigo anterior. E a utilização do mandato para a prática de atos de corrupção, improbidade administrativa ou atentatórios às instituições vigentes. E o procedimento de forma incompatível com o decoro parlamentar. E vê a ausência, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pelo plenário. Vê a fixação de residência fora do município. Vê a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Primeiro, além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Segundo, nos casos dos incisos I e I, a perda do mandato será declarada pela Câmara, por voto da maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa ao acusado. Terceiro, nos casos previstos nos incisos I e V, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ao vereador ampla defesa. Artigo 78. O vereador poderá licenciar-se, e por motivo de doença. E para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. E para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município. Artigo 79. Dar-se a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou licença. Primeiro, o suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo. Terceiro, no caso de impedimento por abuso de poder, o vereador impedido será considerado como em pleno exercício de seu mandato, sem prejuízo da convocação do suplente. Quarto, o período de licenciamento não poderá ser inferior a 30 dias, e o licenciado não poderá reassumir o seu mandato antes do término do prazo fixado neste artigo, salvo se, por abuso de poder, o vereador licenciado ou impedido reassumir, o que se dará a qualquer tempo. Artigo 80. O vereador nomeado para exercer cargo em comissão, de relevância, não perde o mandato e será substituído pelo seu suplente enquanto exercer o cargo. Parágrafo único. O exercício do magistério não é incompatível com as funções de vereador. Seção IV. Do processo legislativo. Subseção I. Disposições gerais. Artigo 81. O processo legislativo compreende a elaboração de e emendas à lei orgânica. E leis complementares. E leis ordinárias. E decretos legislativos.
V. Resoluções. Artigo 82 são ainda, entre outros, objeto de deliberação da Câmara Municipal, na forma do regimento interno, e autorizações. I. Indicações. I. Requerimentos. IV. Moções. Subseção I. Da emenda à Lei Orgânica. Artigo 83. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta, I de vereadores. I do prefeito. I dos eleitores do município. Primeiro, no caso do inciso I, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo, no caso do inciso II, a proposta deverá ser subscrita, no mínimo, por 5% dos eleitores do município. Terceiro, a lei orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio ou de intervenção no município. Quarto, a matéria constante do processo de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta, na mesma sessão legislativa. Quinto, em qualquer dos casos do presente artigo, a proposta será discutida e votada em 2 sessões ordinárias, dentro de 60 dias, a contar da instalação da comissão especial, e ter-se-á por aprovada se obtiver, em ambas as votações, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Sexto, esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, a proposta será incluída, obrigatoriamente, na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação sobre qualquer outro assunto até que se ultime a votação da mesma. Sétimo, a emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Subseção I das leis. Artigo 84. A iniciativa das leis municipais cabe a qualquer vereador, ao prefeito, às comissões permanentes da Câmara Municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica municipal. Primeiro, são de iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre I. Criação de cargo, função ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional ou aumento e fixação de sua remuneração. I. Criação, extinção, estruturação e atribuições de secretarias municipais ou de qualquer órgão da administração direta e entidade da administração indireta. I. Regime jurídico dos servidores dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, e V. Planos plurianuais, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais, V. Serviços Públicos e Matérias Tributária. V. Desafetação, aquisição, alienação e concessão de bens imóveis municipais. Segundo, a iniciativa privativa do prefeito na proposição de leis não elide poder de emenda da Câmara Municipal. Terceiro, a sanção do prefeito convalida a iniciativa da Câmara Municipal nas proposições enumeradas nos incisos I e V deste artigo. Artigo 85 serão objeto de lei complementar, I o Código de Posturas, I o Código Tributário, I o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e V o Estatuto dos Servidores Municipais, V o Sistema Municipal de Ensino, via a Lei Instituidora da Guarda Municipal. Via as demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria ou instituto jurídico. Artigo 86. O prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se o solicitar, deverão ser apreciados dentro de 90 dias a contar de seu recebimento. Primeiro, se o prefeito julgar matéria urgente, solicitará que a apreciação do projeto de lei seja feita em 45 dias. Segundo, a fixação do prazo de urgência será expressa e poderá ser feita depois da remessa do projeto de lei, considerando-se a data do recebimento do pedido como prazo inicial. Terceiro, esgotados esses prazos, o projeto de lei será incluído obrigatoriamente na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação sobre qualquer outro assunto até que se ultime a votação do mesmo. Quarto, os prazos não fluem nos períodos de recesso da Câmara Municipal e não se interrompem no período das sessões legislativas extraordinárias. Quinto, as disposições deste artigo não serão aplicáveis à tramitação dos projetos de lei que tratem de matéria codificada, lei orgânica e estatutos. Artigo 87. A matéria do projeto de lei rejeitado ou prejudicado somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria dos membros da Câmara Municipal. Artigo 88. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o residente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, o enviará ao prefeito para sanção. Primeiro, se o prefeito julgar o projeto de lei inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, no todo ou em parte, vetá-lo a total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data em que o receber, comunicando ao presidente da Câmara Municipal, por escrito, dentro de 48 horas a partir do veto, as razões do mesmo. Segundo, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo ou parágrafo, de inciso ou de alínea. Terceiro, decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito implicará em sanção. Quarto, comunicado o veto, a Câmara Municipal deverá apreciá-lo, com o devido parecer, dentro de 30 dias, contados da data do recebimento, em discussão única, mantendo-se o veto quando não obtiver o voto em contrário da maioria absoluta dos membros da Câmara. Quinto, rejeitado o veto, o projeto de lei retornará ao prefeito. Sexto, o veto ao projeto de lei orçamentária será apreciado pela Câmara Municipal, dentro de 10 dias úteis, contando da data do recebimento.
Sétimo, no caso do parágrafo 3º, e decorridos os prazos referidos nos parágrafos 5º e 6º, o presidente da Câmara Municipal promulgará a lei dentro de 48 horas. Oitavo, quando se tratar de rejeição de veto parcial, a lei promulgada tomará o mesmo número da original. Nono, o prazo de 30 dias referido no parágrafo 4º não flui nos períodos de recesso da Câmara Municipal. Artigo 90. Os projetos de lei de iniciativa da Câmara, quando rejeitados, só poderão ser renovados em outra sessão legislativa, salvo se apresentados pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 91. As matérias de competência exclusiva da Câmara serão objeto de decreto legislativo, salvo as que regularem matéria de sua economia interna, que serão objeto de resolução, ambos promulgados pelo presidente e referendados pelo secretário. Artigo 92. O vereador poderá apresentar, nos limites da competência da Câmara Municipal, projeto de lei e projeto de decreto legislativo e indicações, sugerindo a execução de obra pública de interesse da comunidade ou medidas de ordem político-administrativa. V. Pedidos de informação. V. Pedidos de providência, em caráter pessoal, ao Executivo Municipal. V. Projeto de resolução. V. Emendas. V. Requerimentos, votados por comissão, para manifestação de regozijo ou pesar, ou para inserção nos anais da Casa, de documentos ou publicações de alto valor cultural, histórico ou político. Subseção IV. Da iniciativa popular. Artigo 93. A iniciativa popular no processo legislativo será exercida mediante apresentação de projeto de lei e proposta de emenda à lei orgânica e emenda a projeto de lei orçamentária, de lei de diretrizes orçamentárias e de plano plurianual. Primeiro, a iniciativa popular deverá ser tomada por, no mínimo, 5% do eleitorado inscrito no município. Segundo, recebido o requerimento, a mesa da Câmara Municipal verificará o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º, dando-lhe tramitação idêntica aos demais projetos. Artigo 94. A Câmara Municipal de Vereadores aprovará mediante decreto legislativo, por maioria absoluta, até 90 dias da data das eleições municipais, as matérias sujeitas à consulta popular que serão submetidas à votação no dia das eleições. Primeiro, a consulta ocorrerá na forma de plebiscito ou referendo sobre matérias de elevada relevância legislativa ou administrativa. Segundo, convocado o plebiscito ou o referendo, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá suscitada sua tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado. Terceiro, a convocação aprovada nos termos deste artigo deverá ser encaminhada ao Tribunal Eleitoral Regional até 90 dias da data das eleições municipais. Quarto, em situação de excepcional interesse público para o qual não seja possível observar o prazo previsto no caput, é possível a convocação de plebiscito e referendo em outro período. Seção V. Das comissões. Subseção I. Disposições gerais. Artigo 95. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma com as atribuições previstas nesta lei orgânica, no seu regimento ou no ato que resultar sua criação. Primeiro, na constituição de cada comissão será assegurada, quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares com representação na Câmara. Segundo, cabe às comissões, em razão da matéria de sua competência, as seguintes atribuições, entre outras definidas no regimento interno: e realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, e convocar secretários municipais e dirigentes de órgão da administração indireta ou qualquer servidor público, para prestar informações sobre assuntos de sua atividade ou atribuição, e receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa, contra ato ou omissão de autoridades ou entidades públicas. E v. solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão para prestar informações, v. apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, v. emitir parecer sobre matéria de competência legislativa. Subseção I. Da Comissão Representativa. Artigo 96. A Comissão Representativa funcionará nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, cabendo-lhe as seguintes atribuições: e zelar pelas prerrogativas do Legislativo Municipal, pela observância da lei orgânica e das garantias que ela especifica, e autorizar o prefeito a se ausentar do município, e convocar a Câmara Municipal em caráter extraordinário, e v. autorizar, ad referendum, da Câmara Municipal, ajustes, convênios, consórcios e contratos de interesse municipal. V. convocar os secretários municipais, nos termos da lei orgânica. Artigo 97. Ao abrir-se cada sessão legislativa, a Comissão Representativa apresentará à Câmara Municipal relatório dos trabalhos por ela realizados. Subseção II. Das comissões de inquérito. Artigo 98. A Câmara pode criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e com prazo certo, nos termos do regimento interno, a requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros.